Olá meus amigos, eu Luiz Felício estou mais uma vez aqui no canal Telamix e hoje o nosso bate-papo será a respeito do nostálgico seriado da Wonder Woman, ou melhor dizendo, Mulher Maravilha, que foi produzido lá nos Estados Unidos e é bem verdade que chegou aqui no Brasil já no final dos anos 70 e acabou perdurando até o meio da década de 80 na Rede Globo. Inesquecível para quem tem aí pelo menos mais dos seus 40 anos e acompanhava cada um destes episódios, simplesmente se deleitando com a beleza de Lynda Carter. Porém, meus amigos, para a gente começar a falar a respeito da origem dessa ideia em produzir este seriado, nós temos que levar em consideração que no meio dos anos 70, os Estados Unidos ainda estavam traumatizados pela perda da guerra do Vietnã, ainda mais da forma que foi. E era assim sempre nos heróis que eles acabavam recorrendo para suprir este patriotismo que até hoje é bem exacerbado por lá, diga-se de passagem. E eis que a CBS, ou seja, um canal de televisão muito bem conceituado lá até os dias de hoje, teve a ideia de resgatar a amazona heroína dos quadrinhos, para assim tentar não só lançar o seu patriotismo nas telas e conseguir uma boa audiência, mas também como conseguir uma protagonista que fosse tão bela que encantasse não só o público juvenil, mas também os marmanjos da época. Eis que surgiu a ideia de contratar Lynda Carter. Ela tinha sido eleita Miss Mundo recentemente. Porém, alguns produtores e roteiristas logo de cara acabaram sendo contra a ideia. Afinal de contas, eles entendiam que Lynda Carter, apesar da beleza, não possuía experiência em arte dramática para atuar na frente das câmeras. Acabou dando muito bochicho. E eis que, em pleno ano de 1975, quando o projeto ainda era rascunhado nos estúdios, quase acabou indo para a gaveta, pois outros nomes de atrizes famosíssimas da época eram considerados muito mais favoritos do que a própria Lynda Carter. Mas a direção original do projeto bateu o pé e fez com que ela sim fosse contratada. E eis que o primeiro episódio de Mulher Maravilha foi ao ar pela CBS em novembro de 1975. Nele, a origem da heroína era recontada como nos quadrinhos, por exemplo. Este filme piloto teve 2 horas de duração. E depois, a série teve um total de 15 episódios, com a duração entre 25 a 27 minutos cada capítulo. Mas, devido aos altos custos, a emissora acabou engavetando por um tempo o seriado da Mulher Maravilha. Afinal de contas, consideraram que a audiência era muito modesta para os investimentos que tinham sido feitos. Mas ainda os produtores queriam continuar com o projeto da Mulher Maravilha. Demorou mais alguns meses e eis que em 1977 eles decidiram relançar, só que de uma forma diferente, tentando trazer a Mulher Maravilha, ou seja, a Diana, já para aqueles dias atuais, lá do final da década de 70. Fugindo um pouco da proposta da primeira temporada, que apresentava ela já no fronte de batalha,
em plena Primeira Guerra Mundial, assim como foi feito lá no próprio filme da Gal Gadot, por exemplo. Nessa versão, chamada As Novas Aventuras da Mulher Maravilha, a produção ignorou, como nós dissemos ainda há pouco, a primeira fase que tinha sido exibida e mostrou, já no piloto, que Diana retornou à casa de sua mãe e irmãs depois do fim da guerra. Essa Diana, digamos que mais moderninha, trabalhava para o Serviço Secreto Americano, sob as ordens de Steve Trevor, e utilizava um supercomputador falante para conseguir pistas de criminosos e inimigos do governo. E também veio a ideia de mudar o próprio figurino da heroína, trazendo ela, assim, como eu disse ainda há pouco, um pouco mais próxima dos dias atuais. E sim, enfigurada com muito mais sensualidade, se vocês considerarem o look para a época. Também vieram as mudanças no cabelo, e com um jeito mais amadurecido e condizente com a personagem. E também a própria transformação de Diana em Mulher Maravilha, que na primeira fase era feita em uma fusão pouco mais demorada de duas imagens da atriz rodopiando, foi substituída assim por um rápido clarão vermelho e azul enquanto Diana rodava. Essa fórmula, meus caros, deu muito certo e o programa conseguiu manter-se no ar por exatos 47 episódios, sem ter o nazismo como pano de fundo como foi na primeira temporada. As histórias tinham que ser um pouco mais elaboradas, segundo os produtores, para atrair o público, o que nem sempre acontecia, é bem verdade. Mas o seriado era um tanto inconsistente, segundo os patrocinadores o consideravam, mesclando episódios interessantes com outros, digamos que fraquíssimos, que só conseguiam prender mesmo a atenção das crianças, segundo a crítica da época. E como eu disse ainda há pouco, acabou ficando no ar entre 1976 a o fim de 1979, exatamente quando chegou aqui no Brasil, já com essa temporada da Diana um pouco mais moderninha, é bem verdade. Nós tivemos aí, sim, uma exibição aqui no Brasil até meados de 1986, o começo de 1987, quando já em sua última fase passava na falecida Sessão Aventura, a exemplo do próprio seriado do Incrível Hulk, que eu também trouxe um review aqui algumas semanas atrás. E falando nisso, eu tenho também um vídeo da nossa famosa série Que Fim Levou, só falando a respeito de Lynda Carter. Quem estiver curioso, eu estarei deixando também aqui nos cards para que vocês possam acompanhar. Ela que, sem sombra de dúvidas, é muito, mas muito lembrada mesmo pelos fãs até hoje. E teve aquela participação especialíssima no segundo filme da Mulher Maravilha, lá nos créditos finais, né? As famosas cenas extras que nós temos logo em seguida. E é cogitada, inclusive, que de repente possa estar aparecendo em um eventual filme 3 da Mulher Maravilha, se esse de fato for apresentado com a própria Gal Gadot, explorando uma outra Mulher Maravilha que talvez tivesse ficado perdida por aqui esse tempo todo e estaria afastada de Temícera já há alguns longos anos, e usaria a própria Diana Pryce, ou seja, a Gal Gadot, para estar se reaproximando mais uma vez das histórias. Bom, meus amigos, esse então foi o nosso vídeo de hoje, falando a respeito do tão cultuado seriado da Mulher Maravilha. E diga-se de passagem que quando eu era criança eu não perdia nenhum episódio. Então eu vou ficando por aqui, deixando a dica de outros vídeos que estão aparecendo bem aqui ao meu lado, e também
um botão de inscritos, dá uma força aí para mim, se inscreve no canal e continue participando, afinal de contas, todas as semanas nós temos vídeos especialíssimos, assim como esse que nós apresentamos hoje. Eu só tenho a dizer que foi um grande prazer poder estar falando com todos vocês. Um grande abraço e até breve.